Estamos entrando numa nova fase de implementação da ISO. E nessa fase, o que nós precisamos é descrever tudo sobre os cargos e as atribuições desses cargos. A ISO contempla que todo o processo que vai ser implementado tem que ter um procedimento e um padrão em relação às pessoas que são incluídas nesse processo. Independente do seu departamento estar relacionado diretamente com essa implementação agora, a ISO nos cobra que a gente tenha uma visão completa do corpo de trabalho que nós temos, seja na unidade de Campinas ou na unidade de Manaus. Para isso, eu gostaria que vocês nos ajudassem a preencher a descrição dos cargos conforme a sua possibilidade. Eu sei que às vezes a gente não está te mandando a documentação no momento correto, você está com um monte de outras atividades pendentes, mas se a gente não contar com a ajuda de todos, com certeza a gente vai ter maiores dificuldades para conseguir a implementação. Para isso, eu gostaria que vocês preenchessem o documento que eu estou enviando anexo nesse e-mail e depois de concluído tudo isso, você conversasse com o seu gestor imediato para que ele fizesse uma correção e quando você tivesse um status final, um documento final, e aí sim, aí o seu gestor enviaria isso para mim e a gente faria o arquivamento desse processo e anexaria isso ao processo da ISO. Para servir como exemplo e para não deixar muitas dúvidas, ao invés de chamar um treinamento presencial que eu peça para que todo mundo pare o que está fazendo, eu decidi gravar esse vídeo como teste, mas dependendo do feedback a gente volta a fazer treinamento presencial. Essa é a descrição de cargos, conforme eu já falei, e ela é preenchida de maneira muito simples. Eu fiz a descrição do meu cargo, só para vocês terem como exemplo, como base, e aí cada um vai descrevendo aí conforme a sua realidade. Primeiro, deixa eu só ampliar um pouquinho aqui para melhorar para todo mundo. Vamos lá, ótimo. Primeiro, eu coloquei aqui meu cargo, que eu sou representante pós-vendas, a quem eu me reporto, o coordenador do pós-vendas, no meu caso aqui em Campinas, o Renato Cremonese, o setor onde eu trabalho, que é o pós-vendas, e logo abaixo eu descrevi minhas atribuições do cargo e as minhas responsabilidades. Eu tentei escrever aqui de maneira mais sucinta possível aquilo que eu fazia. Por quê? Nesse documento, a gente não procura descrever a nossa vida, e sim aquilo que realmente são as nossas atribuições aí de cargos. Então eu gostaria que vocês refletissem bastante nesse campo e preenchessem isso com muita propriedade, porque aqui você tem que colocar aquilo que você faz, mas de maneira sucinta. Não adianta escrever aqui, eu entro 8 horas da manhã e faço isso, às 8h30 eu faço isso. Não é isso que eu quero. Tem que ser função e atribuição, função e responsabilidade. Dessa maneira, com essa explicação mais sucinta, no futuro próximo, quando a gente for definir o processo como um todo, nós conseguiremos medir aonde estão as lacunas nesse processo, aonde estão os pontos onde falta responsabilidade, e por isso, no meio de um trabalho, de um fluxo de trabalho normal, surgem muitas dúvidas e muitos retrabalhos. Então, é através dessas atribuições que a gente vai definir isso no futuro. Então, isso aqui é um documento que a gente está criando para, no futuro, ter um plano de ação em relação a esse documento. Inclusive outras ações, como, por exemplo, treinamento. Se você tem uma atividade que você está realizando e você não tem conhecimento sobre isso, a gente tem que desenvolver uma competência, tem que desenvolver um treinamento relacionado a isso, entre outros exemplos aí. Preencher isso de forma muito sucinta, você vai percorrendo esse documento, essa folhinha aqui, e você vai chegar nas informações mais específicas. Formação escolar mínima necessária, aqui você coloca a função mínima escolar que foi requisitada para você, ou que você tenha. Muita gente vai pensar assim, mas o RH da BRP não tem tudo isso? Não, eles têm, realmente eles têm tudo isso. Mas não está de maneira tão simples como esse formulário. Esse formulário é uma referência para isso, ele é muito mais complexo, o formulário da BRP. E, de novo, a gente está querendo fazer um comparativo futuro para tentar atualizar e criar um documento só. Um documento só que seja acessível, controlável, que a gente consiga mensurar. É isso que a ISO pede, porque a gente tem um padrão. Então, por isso que a gente está preenchendo essa folhinha aqui, está fazendo uma lição de casa. Depois dessa formação escolar mínima, por favor, eu peço para que vocês escrevam as habilidades pessoais necessárias para o desempenho do cargo, de acordo com a descrição do cargo. Lembrando que habilidades pessoais são relacionadas a conhecimento.
Nunca há cursos, por exemplo, habilidade pessoal é algo que você adquiriu com experiência. Então aqui você colocará somente as habilidades necessárias para desenvolver essa função em relação à experiência ou característica. Eu coloquei vários aqui. O que é uma característica? Trabalho em equipe, trabalho sob pressão, atendimento a clientes finais e concessionárias, entre outros. Essas são habilidades. Não existe um curso para atendimento a clientes finais e concessionárias, mas conforme o tempo você vai desenvolvendo aí, não técnicas, mas vai desenvolvendo conhecimento suficiente para exercer esse tipo de função. Logo abaixo, aí sim, você tem aqui, cursos e conhecimentos necessários para o cargo. Aqui sim, você vai colocar o curso básico que a pessoa precisa para desenvolver a função que você faz. No meu caso, como eu já citei a faculdade aqui em cima, a engenharia aqui em cima, eu coloquei só a língua inglesa e conhecimento em produtos MS Office, que é o que estava exigindo aqui no começo, quando eu entrei. Descrevam à vontade aquilo que é a realidade de vocês. Imaginem assim, se o seu cargo hoje é um cargo de iniciante, por exemplo, talvez você não precise ter conhecimento em SAP. Mas se você for uma coordenadora de algum sistema, um coordenador de algum sistema envolvido com SAP, imagine que o coordenador ele precisa ter mais experiência do que uma pessoa que está trabalhando pela primeira vez com um produto, que tem uma responsabilidade menor. Então, talvez um treinamento em SAP fosse um curso necessário para a função. De novo, isso aqui é só uma referência, isso aqui pode ser modificado quantas vezes forem necessárias, mas a gente precisa ter uma base para começar o nosso desenvolvimento. Logo abaixo, a experiência. Se o seu cargo exige experiência, sim ou não, e se exige algum tipo de experiência, qual é o período desejável para isso? Então, com isso, vocês nos ajudarão a fazer a implementação dessa fase do RH da ISO 9000. Tá ok? Se tiver alguma dúvida, por favor, me liga. E eu gostaria de solicitar para vocês que vocês conseguissem preencher esse documento e enviar isso para o seu gestor até o dia 5 de janeiro. Tá certo? Obrigado. Se alguém tiver de férias, não tem problema. Depois a gente negocia parte a parte aí. Muito obrigado a todos. Até a próxima.